estão todos? Bom dia e boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Temos pessoas de várias partes do mundo, assim que com certeza os horários vão ser diferentes em cada lugar. Estamos muito contentes de tê-los todos aqui, tanto as pessoas que estão participando, quanto ao Mariano e ao Joaquim, os que são apresentadores. Gostaria de agradecer a presença e quero dar as boas-vindas a todos vocês nessa segunda parte do Fórum Internacional de Eficiência Energética. Hoje vamos nos garantir em soluções e experiências relativas à eficiência energética e vinculadas à reativação e sustentabilidade desse setor que é tão importante. Eu quero me apresentar, meu nome é Andrés Scatalini, gerente comercial da Argentina, também a cargo de divisão de eficiência energética no país, e a minha carreira base é de engenheiro biomédico, motivo pelo qual durante os últimos 20 anos, de alguma outra maneira, eu tenho sempre estado em contato com o contexto da saúde, seja para manutenção ou pela energia. Bom, nosso objetivo, nossa ideia, né, sobre essa parte da conversação que teremos, a ideia é que seja muito participativa, interativa também. Dessa forma, vocês vão ver na parte direita da tela de vocês algumas ferramentas muito simples para que vocês possam enviar os seus comentários e as suas respostas a algumas perguntas que vamos fazer no transcorrer da conversação. Temos 3 variantes, que seriam o código QR através do celular, e desta forma vocês podem responder. Se se desloca um pouquinho na parte de baixo, na página que vocês estão vendo, encontrarão um botãozinho que diga clique aqui. Vocês podem também se conectar desta forma, é muito simples. E também tem a possibilidade de fazer através de slime.com. E eu vou pedir a um usuário ou o login, que é hashtag numeral eficiência energética saúde. Esse seria para que vocês possam entrar. Por favor, não coloquem nenhum acento, nem pontuação, nenhuma nas palavras para que possa ser identificado o login. A nossa primeira pergunta que vamos lançar, e vamos dar um pouquinho de tempo, né, enquanto eu apresento o Mariano e o Joaquim para que vocês possam responder. A pergunta diz: vocês consideram que implementar iniciativas de eficiência energética nos hospitais trata-se de um valor agregado diante de uma sociedade que demanda serviços de saúde com qualidade crescente? É a primeira pergunta. Assim que vocês terão, então, a possibilidade de dar as respostas, não duvidem. Sem nenhuma dúvida, sem dúvida alguma, talvez, ou de nenhuma forma, sem dúvida alguma, talvez ou de nenhuma forma. Serão as 3 opções que vocês têm para responder. Vocês podem utilizar o hashtag, lembrando novamente, Viola Energia Energética, para poder entrar. E também podem nos ver nas suas redes sociais, tá bom? Bom, enquanto vocês vão aí pensando nas respostas que vocês vão dar para essa pergunta, eu quero apresentar os convidados. Joaquim Gavilã. O Joaquim, engenheiro técnico industrial, especialista em serviços da tecnologia de informação, quem se desempenha como chefe de manutenção industrial, e o equipamento da infraestrutura do conjunto de centros do Hospital Reina Sofia de Córdoba, na Espanha. Mariano Poloroso, diretor de operações do Hospital Universitário da Austrália, na Argentina, quem há mais de 20 anos tem experiência em operações, tecnologia, desenho e implementação organizacional e consultoria de gestão em diferentes indústrias do país. Assim, o Mariano quanto o Joaquim nos ajudarão a compreender os desafios que este tema da energia implica para o setor da saúde. Eles nos contarão também os casos de sucesso, as boas práticas que levou a eles, né, a atuar nesse campo, e também os resultados do ponto de vista operativo quanto da sustentabilidade. Assim que antes de passar para algumas perguntas específicas sobre esse tema, vamos ver se durante estes minutos já tivemos algumas respostas aqui, vou verificar. E a opção mais eleita foi... Eu estou esperando a resposta. Dizem, sem nenhuma dúvida. Eu acho que poderíamos apostar por essa resposta. Estamos, então, alinhados com o que nós esperávamos das respostas de vocês. Assim que vamos passar por essas perguntas e dialogar com os nossos convidados. Enquanto estivermos conversando, os participantes também podem enviar consultas, perguntas, através dessas 3 ferramentas que eu acabo de mencionar. Após isso, vamos coletar algumas das perguntas para poder enviar e obter as respostas com vocês. E se algumas perguntas a gente não puder responder, após
Após esse fórum, a gente vai enviar as respostas para vocês através de outra ferramenta, tá bom? Após de, antes de começar as perguntas para Joaquim e Mariano, eu quero fazer uma introdução, dizendo o que nós que estamos à saúde, nós sabemos que as instituições da saúde, dentro do contexto de todos os prédios, indústrias, entre outras instalações, né, consomem energia porque tem uma operação que é de 24 horas, porque possuem instalações um pouco complexas, porque realizam procedimentos os quais são críticos, porque existem riscos de vida em muitas das suas ações e intervenções, em tudo que se refere naturalmente com os quirófanos, com terapias intensivas ou terapias intermédias, com guardas de emergência, brigadas de emergência. Eu acho que dentro da saúde tudo é crítico, é importante, e energia se trata de um fator fundamental para a instituição. E, de fato, quando nós falamos de energia em instituições de saúde ou de eficiência energética, nós não estamos falando dessa energia, mas estamos falando da disponibilidade ou do alto nível de disponibilidade que essa energia deve ter, porque trata-se de um insumo que não deve faltar para nós, neste setor, em nenhum momento. Então, tudo que nós vamos falar hoje é super crítico, né, para um hospital. Bom, a primeira pergunta para os convidados. Como vocês consideram ou qual papel atua a gestão da eficiência energética nos seus planos estratégicos de hoje? E quais são os seus principais desafios dentro deste setor hospitalar? Quem quiser pode começar. O Joaquim inicia respondendo. Bom, assim como o Andrés disse, a energia é uma parte importante, né, na economia. Mas se a gente se concentra no gasto total dos hospitais, certa parte da porcentagem que envolve energia, incluindo despesas de farmácia, despesas de equipamentos, diríamos que não é uma porcentagem muito elevada. No caso do nosso hospital, está ao redor de 1,5% das despesas totais do hospital. Entretanto, se a gente vê o gasto farmacêutico, gasto de folha de pagamento, a parte de apoio, as porcentagens começam a subir e poderíamos estar falando de aproximadamente 4 ou 5% de despesas totais, né? O que referente a manutenção, né, de um hospital. Assim que controlar essa energia, controlar este consumo de uma forma adequada, começa a tornar-se crítico, né? Isso acontece especialmente porque um consumo mal executado, ou consumos que não têm sentido dentro da instituição, a única coisa que eles fazem é incrementar um custo sanitário de qualquer um dos processos que nós tenhamos. Então, consumir de forma inadequada não leva a nada e só gera um contínuo consumo adicional que vai, né, aumentando ao longo dos anos. Para nós, de forma estratégica, os consumos energéticos têm sido uma linha de batalha que nós estamos abordando há muito tempo, ou seja, desde que o hospital assumiu um projeto de sustentabilidade, assim como de eficiência referente a absolutamente toda a linha de produção que o hospital tinha. E agora mesmo, felizmente, né, o conselho, a direção geral do hospital se comprometeu muito com essas estratégias e desta forma estamos avançando de uma forma eficiente, né, no que se refere à energia. Eu não quero tardar muito tempo, porque eu quero escutar o que o Mariano tem a dizer, mas eu quero dizer no que se refere a linhas estratégicas, que elas devem ser abordadas dentro do nosso negócio, eu acho que a energia é uma das principais, sobretudo porque não aporta, né, não traz benefício consumir mais do que necessitamos. E a ideia é que todos consigamos otimizar esse processo e garantir a sustentabilidade, claro. Mariano, a palavra é sua. Genial, Joaquim. Bom, justamente quando nós conseguimos atravessar, né, passar pela primeira onda da pandemia, por exemplo, no mês de novembro do ano passado, realizamos uma reunião com
conselho administrativo para avaliar a estratégia do hospital para os próximos 5 anos, e desta forma ver como o impacto, né, dessa pandemia tinha nos afetado, e se tínhamos que mudar ou variar algum do curso e ver que níveis estratégicos, né, teríamos que tomar, qual caminho a tomar então. Aí o que surgiu foi, esse é um hospital, para que as pessoas que não conhecem, trata-se de um hospital jovem, a gente só tem 20 anos operando, trata-se de um hospital jovem, o qual está crescendo. Porque na área de influência tem mais de 1 milhão de habitantes, mais de 200 leitos. Isso nos dá um nível de demanda altíssimo, onde nós sempre estamos, né, correndo atrás desse objetivo. O desafio está em como crescer em um contexto tão complicado. Eu acho que convém também, neste momento, fazer a ênfase, e a diferença é com a Espanha, e é onde, né, durante vários anos, né, a gente viu. Na América Latina e particularmente na Argentina, nós estamos atravessando um momento complicado a nível econômico, complicado, do ponto de vista sanitário, e isso coloca certas limitações para aquelas empresas que ainda, por estarem dentro dessas dificuldades, estão apostando em crescimento. No que se refere a crescimento, devemos sempre diferenciar, por exemplo, um hospital como o nosso, 20 anos, né, é jovem para a gente, mas 20 anos para as instalações e infraestruturas já mostra um ponto de alerta. Então, por um lado, devemos adequar a infraestrutura original ao que se necessita para poder dar um adequado nível de atenção aos nossos pacientes. E, por outra parte, o crescimento da capacidade, ou seja, como é que a gente pode seguir, desenvolver, crescer, né, e atender os centros periféricos da cidade. Essas são as ideias, mas o contexto é complicado porque as alternativas de financiação, tanto pública quanto privada, nós somos uma associação civil sem fins lucrativos, onde qualquer tipo de receita a gente investe no nosso próprio hospital, mas qualquer uma dessas 3 fontes de financiação estão esgotadas. Por isso, surge um desafio importante frente a isso. Devemos pensar em estratégias de crescimento e adequação das instalações do nosso hospital. Compartilho o que disse o Joaquim, e temos números parecidos, 1,5, assim como é o caso do Joaquim, do Hospital Reina Sofia, mas 1% é o que representa a despesa energética no nível, né, de receita do hospital. Bom, deveríamos pensar, bom, vamos ser eficientes então em outros lugares, porque energia não está gastando tanto, né? Mas, entretanto, em um contexto econômico tão complicado, qualquer economia que possa haver neste 1% é muito importante, porque reflete na linha de resultados. A linha de resultados reflete na capacidade de investir em melhorias. Por isso, amerita neste 1% realizar todos os esforços para que a eficiência energética flua e dê os seus frutos. Por outro lado, devemos considerar o médio prazo. E a médio prazo, a gente sabe que este 1% e que o nível de preços e tarifas que hoje na Argentina estamos aí desfrutando, digamos assim, é algo circunstancial. E não vai durar, né, durante o tempo. Mas esse 1%, vendo a níveis internacionais, deveria estar muito mais parecido a 2, 2,5% ou 3%. As tarifas estão muito desatualizadas. Se não é feito pela parte, né, por bem, o mercado faz por mal. Então a gente vai seguir sofrendo pela disponibilidade do recurso energético, assim que o conceito de sermos eficientes no uso, baseado no recurso escasso, porque não haverá investimento com o nível de pressão que temos. Esse tema é mais importante ainda. Mas o tema energético, além deste 1% atual, este ocupa um lugar muito importante na nossa agenda, sobretudo para garantir esta continuidade que para nós é vital. Olha, por outra parte, aproveitando que você tinha perguntado sobre os desafios que os hospitais têm atualmente com o tema de eficiência energética, é realidade que cada vez mais está complicando-se mais e mais todas as situações hospitalares,
existe mais complexidade, as obrigações que temos para manter espaços para tratamentos, por exemplo, tratamentos específicos, nos obriga a realizar consumos adicionais de energia, que há alguns anos nem sequer a gente imaginava que iríamos ter. Nós nós já temos vários filtros, né, de infiltração, nós temos muitos níveis de infiltração, o que não tínhamos antes, temos renovações de ar-condicionado, por cima, né, do que era exigido antes, temos sistemas de desinfecção de plasma, desinfecção de ultravioleta, que estamos utilizando de forma intensiva, tudo isso está incrementando o nível de consumo energético dos hospitais. E além disso, eu acredito que será uma curva que irá incrementando-se ano após ano, ou a gente coloca um limite ou aplicamos medidas de eficiência, caso contrário, dificilmente teremos hospitais que sejam capazes de suportar o nível de estresse energético aos quais seremos submetidos no futuro. E eu nem falo sequer da parte de eficiência energética, da parte econômica, senão as instalações. As instalações serão submetidas a um estresse energético muito grande, e elas talvez não estarão preparadas para isso e nos obrigue, então, a fazer uma série de investimentos, né, tanto quantitativos como qualitativos. Claro, Joaquim, completamente de acordo com você. O novo contexto da pandemia fez com que fossem produzidas mudanças nesse estilo. Não somente as normas, né, as normas nacionais e internacionais de cada país cada vez é mais exigente, mas a mesma pandemia chegou a gerar consumos nas instalações, assim como você mencionou, o plasma, a reação ultravioleta, ou as próprias renovações horárias de ar para garantir uma melhor lavagem, digamos assim, do ar que está dentro dos espaços hospitalares. E, obviamente, tudo isso está impulsionado à base de energia. Assim que muitas vezes, nessas situações pontuais, nós encontramos uma dicotomia sobre como fazer eficiência energética, quando ao mesmo tempo deve incrementar os consumos devido a uma necessidade lógica, né? Nós estivemos gestionando centenas de contratos de clientes, mas também de saúde. Nós nos encontramos com essa situação. Conversamos, sentamos com os clientes, perguntamos para eles qual seria a melhor estratégia, se trata-se verdadeiramente de um desafio, né, muito importante ou temos soluções. E por outra parte, porque a sociedade, numa forma geral, demanda eficiência energética. Aqui passa de um número. Não é que resta dinheiro para que a gente possa gastar em outra coisa, não é isso, não é valor econômico. A sociedade nos exige que sejamos responsáveis, né, com esse recurso. E é um recurso que é concorrido por todo o planeta. Desta forma, temos essa pressão da sociedade e devemos cuidar desse recurso. Bom, me chegaram algumas perguntas das pessoas que estão participando. Me dizem que medidas as instituições de saúde puderam gerir os seus consumos energéticos em função da alta variabilidade da demanda que vocês têm tido nesses meses. Eu acho que a gente já respondeu um pouquinho, né? Mas, de forma geral, eu acho que nós encontramos uma situação onde os primeiros meses da pandemia, né? Eu acho que aí por março até julho e agosto, tivemos uma diminuição nos hospitais, porque obviamente havia um fechamento global de atividades, havia restrição para a circulação de pessoas, mas ao mesmo tempo as pessoas estavam com medo de aproximar-se aos hospitais, porque viam como um potencial lugar de contágio da Covid. Então eu acho que houve, uma volta, né, das visitas, pelo menos na Argentina. Que durou mais ou menos na primeira metade do ano, né, e depois foi se normalizando para o final do ano, da metade para o final do ano, porque as pessoas já começaram a retomar a vida de forma um pouco normal. Olha, aqui na Espanha foi completamente igual. No mês de março, tivemos uma diminuição de influência de fluxo de pessoas nos hospitais. Nós percebemos uma diminuição no consumo de energia. Então foi, nesse período, uma oportunidade importante para tentar reduzir o consumo de energia, e por motivos de controle, né, ter um controle rápido para poder satisfazer essa demanda diferente, né, da demanda habitual.
nós pudemos poupar bastante energia dentro do hospital. Entretanto, nós não manejamos os números, talvez, eu acho que por falta de agilidade, devido às novas circunstâncias, né, fez com que nos mantivéssemos estáveis no consumo de energia. Mas, após a segunda metade do ano, nós começamos a notar um aumento no consumo de energia. E tudo isso ligado às novas medidas que tivemos que adotar dentro dos hospitais, quase todas relacionadas ao, né, à pressão, né, de cuidar dos sistemas de infiltração e climatização dos hospitais. Por isso foram os incrementos. Basicamente, o aspecto da energia está confrontado com o aspecto de segurança dos pacientes, em muitos dos casos. Assim como eu dizia para vocês antes, esse é um dos principais desafios que nós temos dos hospitais verdes, né? Qual será o caminho paralelo que nos leva ao caminho da eficiência energética, referente à segurança do paciente e aplicando as medidas de segurança e higiene que devemos associar à atividade sanitária, né? Como conseguir atingir essa economia com tudo isso? A pandemia, claro que nos desafiou, né? Os hospitais e uma resposta a todo tipo de demanda, mas eram produzidas demanda de suporte, tínhamos demanda de energia, demandou novos espaços a pandemia demandou novas tecnologias, enfim, muita demanda surgiu pela pandemia e tivemos que nos adaptar a essa demanda. Além de um desafio, foi uma oportunidade também, a oportunidade de poder fazer e praticar muitas medidas de eficiência, as quais antes a gente se negava, né, em adotar, porque não víamos uma rentabilidade econômica. Entretanto, agora neste, né, devido ao panorama que estava nos aproximamos, a gente começou a aplicar essas medidas e comprovamos que podíamos ter um resultado significativo sobre o resultado total. Temos uma outra pergunta, que é em como focamos os processos de eficiência energética. A pergunta é: com base em experiência, senhores, que vocês têm, vocês acreditam que seria mais conveniente implementar esse projeto através do uso e dos recursos e do tempo próprio dos colaboradores que vocês têm, com os níveis de capacitação destes recursos que vocês impõem? Ou vocês acreditam que a alternativa, de alguma forma, é a de se associar a um parceiro estratégico, um parceiro especializado? Essa possa ser uma variante, talvez melhor, para se beneficiar, sobretudo no sentido de que eficiência energética, algumas vezes, traz alguns níveis, aparentes níveis de investimento, e quando a gente faz uma comparação entre os benefícios econômicos que vocês vão atingir com este investimento que irão realizar, muitas vezes está um pouco aí, está, né, diferenciado o retorno versus o investimento. Assim que durante esses anos, a gente percebeu que, né, confiar no parceiro muitas vezes é bom, porque o parceiro é quem assume o risco de fazer esse investimento e de conseguir o investimento, assim que não implica um risco econômico para a instituição. E a instituição, de alguma forma, recebe o benefício final, o qual é obter, né, a receita que a economia que queria, né, obter, mas sem ter que repagar esse investimento. Nós acreditamos que é um modelo valioso, o qual funciona muito bem. Com a experiência que vocês têm, nos projetos que vocês têm realizado, se vocês quiserem também, por favor, nos conte quais as medidas e ações principais vocês têm realizado. E como isso aconteceu? Se isso aconteceu de forma interna, se vocês buscaram um parceiro, como funcionou essa experiência com esse parceiro? Claro, olha, no primeiro semestre de 2019, justamente com este tema de colaboração, nós tentamos seguir em frente com a Veolia, tudo que foi a renovação da luminária de todo o hospital. Toda a parte de luzes, trocar para lâmpadas econômicas, e a gente teve uma economia, né, de energia de 8 a 10% aproximadamente, depois da troca dessas lâmpadas. Nós seguimos em frente com esse projeto, e o interessante foi esta complementação, onde nós pudemos
apoiar mutuamente, devido à nossa geografia, de acordo com o nosso contexto, a gente conseguiu esse apoio, né, apoio financeiro para poder renovar toda a parte, né, de iluminação do hospital, e o repago que iria ser feito neste boleto de energia. E também nós teríamos o financiamento, não somente de mão de obra, de construção, mas um financiamento que foi aí com parcelas em 60 meses, e era um repago para esses equipamentos. E a experiência para o ano de 2021 é que efetivamente, claro que as lâmpadas queimam menos, requer menos mão de obra para a mudança e já nos reflete uma economia entre 8 a 10%, e estamos muito satisfeitos com isso. E de alguma forma consideramos que a ponta do iceberg de tudo que nós podemos fazer. Um dos temas que a gente ainda não decidiu, apesar da crise, a gente decidiu não interromper, foi o que se refere a investimento na automatização do sistema do controle elétrico e termomecânico. Nos temas de confiança, a gente tem que pensar no estresse que a gente submete às nossas instalações sejam mais confiáveis. Precisamos que eles nos deem a plataforma para que possamos nos conectar a um sistema, por exemplo, um sistema que você tem nas suas costas, André, um sistema que permite comparar, ver gráficos, comparações de consumos energéticos e, de alguma forma, incorporar este conhecimento através de monitoramento, né, feito por especialistas. Eu acho que a ajuda de especialistas, isso é algo que estamos falhando. Falamos da falha do acesso ao capital, do outro conhecimento específico e melhores práticas, onde temos a necessidade de apoiar mutuamente com parceiros estratégicos. Completamente de acordo com o Mariano, com a forma de concentrar, de focar. Eu acho que o caso da eficiência energética, se apoiar em um sócio tecnológico externo é fundamental, porque definitivamente nos hospitais nós não teremos esses especialistas que têm essa capacidade de visão um pouco mais ampla, referente à energia, os quais possam nos ajudar, né, a verificar o consumo do hospital. No caso do Hospital Reina Sofia, nós passamos por uma experiência de sucesso, digamos assim, no que se refere à eficiência energética no ano de 2017. Para que tenha uma ideia, o hospital iniciava de uma situação de instalações muito antigas, de aproximadamente 40 anos, a qual exigia uma renovação significativa. Tínhamos outros tipos de contratos, focados a fornecimento energético, mas eles não contemplavam nada de eficiência energética. E ao mudar o modelo de contrato para modelos de serviços energéticas com 5 prestações e o tradicional, não sei se vocês estão familiarizadas com os contratos de eficiência energética, mas vamos falar das prestações de energia, de manutenção, de garantia das instalações, de investimentos, assim como a prestação de investimentos sem custo para a administração, para a empresa. Dentro dessas 5 prestações de serviço, o hospital fez um contrato com a Veolia, e o resultado durante os 3 anos com esse contrato foi satisfatório. Para que tenham uma ideia um pouco das cifras, nós reduzimos o consumo total do hospital em 27,4% a partir do primeiro ano de contrato, ao terceiro ano de contrato, mas que partíamos de algumas cifras bastante, né, grande, porque logo no primeiro ano a gente já teve economia de energia, ou seja, nós pudemos reduzir a 40%, né, de 4 anos até agora, 40% da energia total. Bom, contudo, o investimento que foi necessário para esse trabalho, e estamos começando a recuperar todo esse investimento que nós tivemos que fazer. Começamos a recuperar a partir do primeiro ano do contrato, porque já tínhamos um retorno. Para mim, o único problema que podia haver neste tipo de contratos é que o sócio tecnológico com o qual você faça uma aliança tem que ser um sócio que trabalhe
de uma forma transparente, em sintonia com o hospital, que é fundamental que tanto os técnicos dos hospitais quanto os técnicos das empresas energéticas trabalhem em completa sintonia, engajados para obter uma eficiência ótima do hospital. Caso contrário, se não se consegue essa coerência, essas duas linhas perfeitamente paralelas e sintonizadas entre os diferentes técnicos, vão surgir muitas situações, né? Poderão haver problemas de comunicação, de eficiência energética, e possam surgir ineficiências por utilizações diferentes de espaços previstos. Por exemplo, porque não entra em acordo com determinados horários de climatização, de infiltração de ar, o que pode gerar muito problema. Bom, eu já tenho aqui a informação de que, infelizmente, o nosso tempo está acabando. E isso acontece, né, quando a conversação é tão interessante, quando tem tanta informação e conhecimento, eu acho que nós precisaríamos, eu sei lá, muitas e muitas horas para poder conversar. O público está enviando para a gente muitas consultas valiosas. Bom, mas a gente não pode estourar o horário. Teremos que responder, né, todas essas perguntas após esta apresentação. Eu gostaria de agradecer, então, a todos vocês por toda a experiência, por toda a motivação e inspiração que transmitiram através dos projetos que vocês desenvolveram, os quais impactam na eficiência energética, na qualidade da gestão, na segurança dos pacientes. São duas coisas valiosíssimas em um ambiente, como eu disse para vocês, os hospitais são ambientes especiais, diferentes ao resto dos ambientes, né, dos locais onde estamos acostumados. Estamos muito gratos com todos vocês, estamos felizes. Gostaria de lembrar a todos os participantes que podem seguir enviando para a gente os seus comentários através das redes sociais e utilizando o hashtag numeral, hashtag Jogo da Velha, Veolia Eficiência Energética. E aproveitando a oportunidade, temos aqui o Gabriel Oruê, que é o Binding Energy Services Director da América Latina e da Ibéria. Após um pequeno espaço comercial, falará um pouquinho conosco e sintetizará todas aquelas coisas valiosas que estivemos intercambiando. Obrigada novamente a todos vocês, espero que tenham desfrutado muito e sabemos que isso não se acaba aqui. Talvez tenhamos novas edições para o futuro para aprofundar um pouquinho mais sobre sistemas. Obrigada a todos vocês. Até logo, muito obrigada.